Bom dia, gente. E aí? Hoje nós estamos já no 14º dia dos nossos propósitos, né? Eu estou muito feliz em estar aqui fazendo esse trabalho, viu, gente? Qual que é o intuito desse meu trabalho, né? Como eu já disse no início, primeiro uma disciplina para mim é vencer novos desafios, né? Um desafio de 325 dias, gente, não é muita coisa. E esse desafio de estar aqui, né, me colocando diante de vocês, né, de uma rede social, e também trazer para vocês a proposta de tentar viver, né, o dia a dia com uma vibração mais equilibrada, onde a gente faça as reflexões diárias para que a gente sinta mais como está sendo a nossa vida e quais são os nossos propósitos, né? Como que está o nosso caminhar espiritual diante aqui do mundo físico. Então, esse é o meu maior propósito, de trazer esse aprendizado para cada um de vocês, de acordo com a minha verdade, e o que fizer sentido para vocês, que vocês possam modificar. Então, a gente vai hoje para o 14º propósito, que é tenha foco. Já parou para pensar no que você quer da vida? Provou aquela sensação de ter a cabeça fervilhando de vontades e desejos, mas na prática sua vida continuar na estaca zero, como se estivesse travada? Às vezes queremos tantas coisas que nos perdemos e não colocamos a energia necessária para alcançar nenhuma delas. Há grandes chances de seus projetos estarem parados por falta de foco. Quero lhe propor hoje o desafio de escolher, entre tantos desejos e tantas prioridades, aquilo que considero mais importante. Uma dica: pegue papel e caneta e faça uma lista. Procure nela aquilo que precisa acontecer primeiro para que os demais desejos se realizem. Sempre há um problema que é a base de todos os demais. Se conseguir identificá-lo e resolvê-lo, será como achar o fio para desatar o emaranhado de nós que estão em sua vida. Bem interessante essa questão do foco, gente. Eu trago aqui uma experiência minha, que realmente, quando a gente coloca o foco em uma atividade, por exemplo, eu vou realizar um atendimento em grupo, né? Quando eu coloco o meu foco principal nessa questão, coloco a minha energia de movimentar aquela questão para ser realizada, ela tem muita chance de dar certo, né? Porque eu estou sentindo, deixando fluir aquele sentimento, aquela vibração em relação àquilo que eu quero manifestar. E o que acontece quando a gente fica muito disperso, que a gente fica com muita ideia? Realmente, eu que eu diga, né, gente? Porque quem trabalha com criação, a gente tem muito isso, essa questão. Às vezes você tem tanta ideia, mas se você não para realizar, escolher qual que você vai colocar em prática, você não consegue fazer nada. Então, a mesma questão com o foco, né? Dar a prioridade àquele propósito maior. A gente sempre tem um propósito maior, chave, e diante daquele propósito maior vem outros menores, outros secundários. Então, que a gente foque no maior, colocando toda a nossa vibração, né? A gente já falou sobre isso aqui. Sentindo aquele propósito, manifestando através do coração. E quando a gente faz isso, a gente começa a emanar aquela vibração para o universo e você começa a movimentar. E como tudo que vai e volta, o universo começa a movimentar junto com você. Então as coisas começam a acontecer, as pessoas certas começam a chegar, os lugares certos começam a aparecer, tudo começa a movimentar, parecendo uma mágica, só que não é mágica, gente. É a nossa vibração movimentando a manifestação. Por isso que o foco é importante, você saber o que você quer priorizar. Como temos muitas prioridades, é importante que a gente saiba fazer uma lista do que você quer realizar primeiro e ir fazendo uma de cada vez.
para não ficar dispersando a energia, fragmentando essa energia, né? Então, que a gente tenha esse propósito. O que é primordial para a gente hoje? Vamos focar nisso, né? Ou seja, eu quero conseguir uma meta material, ou eu quero conseguir uma meta espiritual, vamos focar. Tem como focar nas duas juntas. Por quê? Porque tudo anda interligado. Se você vai só no material, você não leva o espiritual, não dá certo. E vice-versa, né? Então, assim, vamos focar um pouco nessas duas polaridades, material e espiritual, para que as coisas fluem mais. E, diante disso, a gente vai movimentando a roda energética, né? Vamos colocar assim. Durante o dia também, tem como a gente focar nas nossas atividades diárias, para que o nosso dia seja mais produtivo. Então, você programa o seu dia, coloque num papel todas as atividades que você quer fazer. Eu já fiz muito isso e dá certo, gente. No final do dia, você vê que você consegue realizar várias questões. Às vezes não consegue tudo, porque você colocou uma lista grande. Aconteceram imprevistos durante o dia, né? Então, o curso mudou um pouco, mas às vezes conseguimos realizar tudo que colocamos, sim. Então, isso ajuda muito a gente a trabalhar esse foco energético, esse foco da nossa criatividade, do nosso fazer, da nossa ação, tá? Então, começou o dia ali, já começa com aquela vibração bacana, colocando a música, né? Para poder aumentar a vibração, para você sair já blindado. Coloca a sua listinha de tudo que você quer realizar durante aquele dia e bora trabalhar para isso. E o foco principal, né, que são as questões maiores, os projetos maiores, os sonhos maiores, que possamos vibrar, ter essa vibração sempre para que eles se realizem. Lembrando, gente, que o tempo, ele não existe para isso, tá? É o tempo certo que você vai conseguir realizar, a maneira certa que vai vir para você. Você se trabalhando interiormente, trabalhando suas questões, tendo coragem sempre de continuar, tendo perseverança, sabendo que cada dia é um novo dia, colocando em prática as questões que você ouve, e fazendo, né, o seu caminho fluir dessa forma, a gente sabe que muito do que nós queremos a gente consegue. Então, esse refazer, né, a cada momento de cada dia que é importante. Então, às vezes você coloca um objetivo ali, você nem sabe como que você vai conseguir aquele objetivo, não importa. Se você está vibrando, você está materializando aquilo. Então, aquilo vai vir para você. As coisas vão fluindo. Por quê? Você tem aquele desejo, aquele foco. Então, tudo vai se movimentando. Então, se você ainda não tem um foco, procure entender o que você está precisando, o que você está querendo, né? Quais são os seus desejos materiais, espirituais, seja como for. E vá caminhando para isso, se desenvolvendo, olhando para dentro. Isso é que traz o foco. Quanto mais a gente olha para dentro, mais foco a gente tem. Quanto mais a gente olha para fora, mais fraco a gente fica, menos foco. Por quê? Existem milhões de coisas para nos distrair, para nos enganar, para nos tirar, né, de dentro de nós mesmos e fazer com que a gente seja encaminhado para fazer outras questões. Então, é importantíssimo a gente olhar cada vez mais para dentro para ter esse foco, para que a nossa energia não seja fragmentada e que a gente consiga, nessa nossa caminhada, elevar mais a nossa vibração, os nossos sentimentos, resolvendo os emaranhados que chegam e, através desse foco, a gente conseguir realizar os nossos projetos. E que a gente se sinta cada vez mais realizado dentro do propósito de caminhar junto com as duas linhas, material e espiritual, porque uma complementa a outra. A gente não pode levar só uma adiante, sempre vai ficar faltando algo. Então, o ideal é a gente caminhar juntinho, material, espiritual, assim, ó.
tudo vai se encaminhando. Então é o foco, é o equilíbrio, é o caminho do meio. Para hoje é esse propósito. Então que a gente continue focado nesse propósito dos 365 dias, que para mim está sendo um desafio muito grande, viu, gente? De organizar isso tudo. Mas é isso, o tempo não existe, nós somos atemporais e nós precisamos de ter esse foco cada vez mais dentro para que ele seja manifestado fora. Então, que tenhamos um ótimo dia hoje e até amanhã com um novo propósito. Beijo.